Bom dia, boa tarde, boa noite, porque somos internacionais. Tudo bem, gente? Esse assunto. Pega aí uma coisinha, um café, um chá, não sei, uma vodka, um negócio, né? Pra gente começar a falar sobre gerações. Aqui eu vou te dar as boas-vindas, vou te dizer como é que vai funcionar esse assunto dentro da trilha de desenvolvimento pessoal, para que você respire fundo. Deixe as suas certezas de lado, isso é muito importante, principalmente se você tem mais de 40 anos, como eu. Mas também se você for jovem, da geração posterior, que acha que sabe resolver tudo, que não sabe o preço de uma geladeira, então, e também, portanto, não sabe muito o que tem que fazer aí para comprar uma geladeira, né? Aí fica morando com a gente até 30 anos, e aí também não dá. Esse assunto, essa conversa, se você já me conhece aí das redes sociais, que eu virei a mocinha do RH que viralizou na internet, e eu justamente viralizei na internet com um recorte de um podcast que falava sobre gerações. Então eu dizia mais ou menos assim: se você não viu esse vídeo e, enfim, chegou até mim por outros meios, provavelmente você viu esse vídeo porque ele já passou da casa dos 10 milhões de visualizações e furou realmente a bolha. Então eu dizia mais ou menos assim, também, né, o RH tá com essa resenha aí de que o jovem não quer ser líder, mas também o jovem olha pra gente, ele vê o quê? Medicado, divorciado, com a pálpebra tremendo, trabalhando 16 horas por dia, sem relacionamento saudável. Nem eu ia querer ser líder, entende? Então, essa conversa real, essa conversa de vida real, esse jeito de olhar, de se dar conta ou de assumir que jovem não dá em árvore. Então, esse jovem, ele vai ser um produto daquilo que a gente foi dentro de casa ou não, daquilo que a gente foi socialmente, como políticas públicas, como entrega de recurso ou não. Esse jovem vai ser produto dos mais de 5 milhões de crianças que não têm o pai na certidão. Então, a gente precisa conversar sobre isso, lembrando que estatística social é estatística corporativa. Onde é que você acha que estão essas pessoas que cresceram sem pai, essas pessoas que a OMS diz que têm transtornos ansiosos, classificando o Brasil como o país mais ansioso do mundo? Elas estão nas empresas, elas estão nos relacionamentos, nas famílias. E aí a gente precisa entender isso do ponto de vista geracional. E lembrando que, em geral, a gente fala mal do jovem privilegiado, branco, do eixo sul-sudeste Brasília. A gente vai aprofundar essa conversa também, porque o jovem negro está no corre dele. De novo, tem que ter letramento social para saber do que a gente está falando. O Brasil é composto de muitos Brasis. E eu sou bastante, você já sabe, meio diferente, meio esquisita para falar das coisas, e eu não caio em algumas armadilhas, ou para cair na armadilha eu tenho que concordar muito com ela. Mas a armadilha do conflito de gerações, por exemplo, ela não me pega. Ela não me pega, porque para mim a sucessão geracional é uma condição da vida. Então eu já fui a jovem de alguém, eu continuo sendo a jovem de alguém, porque tô lá na PUC, né? Os meus professores são muito mais experientes, então, e vou ficar na PUC o resto da vida. Então, assim, quando a gente pensa que nós já fomos e nós sempre seremos o jovem de alguém, a gente começa a entender que a sucessão geracional é uma condição da vida. Como é que a gente vai viver com uma condição da vida gerando conflito? Então, todo mundo tem condição de resolver isso, todo mundo pode se desapegar das certezas, mas depois que esse meu vídeo viralizou, eu acabei angariando, digamos assim, alguns desafetos de pessoas da minha geração, que tem mais de 40 anos, porque eu comecei a falar com elas. Ou com você, que tem aí mais de 40 anos e está me assistindo agora. Porque eu só fico vendo gente dentro das empresas e nas famílias também, reclamando do jovem, que esse jovem não quer nada, esse jovem não quer trabalhar, esse jovem quer fazer academia às 10 horas da manhã. Mas eu também quero, gente. Eu também quero. Trabalhar do jeito que a gente trabalha hoje, nas lógicas assimétricas que a gente trabalha hoje, eu também não queria, pela recompensa que se é, porque as noções de recompensa também foram atualizadas, mas a gente criou esse jovem privilegiado. A gente deu patrimônio para ele, a gente compra o iPhone dele, ou o Samsung, o Android, né? Assim, depende de que tribo você é. A gente paga a internet banda larga desse jovem, entende? A gente cuida do pet que esse jovem inventa de ter. A gente não deu limite para ele, deixou ele correr no restaurante derrubando o garçom. Então, a gente precisa olhar para os últimos 40, 50 anos e entender que juventude foi essa que a gente produziu e que cresce a partir do que a gente inventou de mundo. Então, a relação com o tempo é diferente, a relação com o desejo é diferente, a relação com a autoridade é diferente.
A única autoridade que não sumiu hoje em dia é a autoridade do chefe, porque é sustentada pelo capital. Então, esse jovem cresce sem autoridade de pai e mãe, sem autoridade religiosa positivada, né? Vamos colocar dessa forma, sem uma boa referência de polícia, né? Dessas autoridades que constituem ou garantem os direitos e a paz numa sociedade. Entendem isso? Sem a autoridade do professor na sala de aula. O professor hoje em dia não pode falar nada, que aparece um pai ou uma mãe falando: você não pode fazer isso com meu filho. Que é isso? Seu filho está mordendo todo mundo com 15 anos. Como que eu não posso dizer que ele não pode fazer isso? Ah, muita lição de casa, coitadinho do meu filho. Que isso, gente? Então, fica um pouco mais, né? Vocês vão perceber que eu vou gravar umas aulas um pouco mais, porque eu tenho 2 filhos, um adulto, um na boca de ser adulto, e quando um filho meu, num simulado do Enem da escola, esquece o RG, eu sou contra a escola deixar entrar. Porque lá, quando ele for fazer o Enem, ele não vai poder entrar se ele esquecer o RG. Então, se a gente fica o tempo inteiro facilitando, burlando regra, colocando esse jovem no centro, ensinando para ele de muitas formas que todo mundo tem que servi-lo e que ele não tem limite nenhum também, a gente está fazendo isso aqui errado, pessoal. E para você que é jovem, precisa saber quanto custa uma geladeira. Precisa olhar para a nossa geração e saber que se a gente parar de sustentar e parar de trabalhar e parar de sustentar o que está em volta, muita coisa cai. Porque é a minha geração que está cuidando de pais idosos, é a minha geração que está cuidando dos filhos de 30 anos e sustentando todo mundo. É a minha geração que está cuidando das plantas e dos pets que vocês pegaram na pandemia. É a minha geração que está com a falência das relações, exausta, cansada demais, se submetendo a lógicas de trabalho que muitas vezes atravessam a nossa saúde mental. Então, quem vem depois também precisa olhar para isso e tomar vergonha na cara e decidir o que vai fazer com a vida também. Então, essa conversa, ela é para todo mundo. Essa conversa, ela é para a gente estabelecer acordos a partir dos lugares de maturidade e autoridade, que a minha geração vai ter um pouco mais, supostamente. Mas se a gente soubesse tanta coisa assim, a gente não tinha escangalhado um planeta. A gente não tinha criado um ambiente digital completamente sem regra e que está adoecendo um monte de gente, principalmente os jovens. A gente está deixando o jovem esquecer que ele é natureza. É muito raro encontrar um jovem que diz: ai, preciso pôr o pé na terra. Ai, eu preciso ir tomar um banho de mar. A gente ainda lembra disso. Mas eles, muitas vezes, nem isso. Então, esse lugar do digital, que muitas vezes vai usar muito do sentido da visão e às vezes da audição, mas vai atrofiar outros. Vai atrofiar o tato, vai atrofiar o olfato, vai atrofiar o paladar. Vai fazer a gente perder neurônio porque não convive, né? Não tem contato síncrono, físico, com outro humano, que vai ser um campo de possibilidades e problemas. Então, a gente só quer conviver com o bichinho. Porque o bichinho é muito melhor que o humano. O bichinho, ele me recebe feliz, ele não me pede nada. Claro. Aí você só quer alguém para servir você. Excelente, muito bom. Então, a gente vai ter que ter essas conversas também. Nestes lugares que são desafiadores, que são importantes, mas que levam a gente muito adiante no entendimento de que a gente daqui a pouco morre, né, gente? O jeito de não ficar velho também é morrer. Como eu não quero morrer logo, eu tenho muita coisa para fazer, muita comunidade para gravar, enfim, muita aula para dar, eu vou ficar velha. Eu espero que eu não seja uma pessoa idosa, né, uma mulher de mais idade, ou jovem há mais tempo, como a gente gosta de dizer, que torne a vida dos outros miserável, ou que só fique dizendo, só assim funciona. Por isso, para mim, essa comunidade aqui, ela é tão importante, porque ela pretende ser algo no tempo. Para mim, esse é o grande lance, essa é a grande chave de leitura, porque ao vivo, em tempo real, a gente vai poder produzir conversas sobre gerações, sendo que a gente também vai se mover geracionalmente daqui para diante. Daqui a pouco, essa galera da geração Z, que já não tem mais letra, né, para botar no pessoal, essa galera da geração Z vai estar reclamando de alguém, como alguém reclamou da gente. Só que é o seguinte, a gente com certeza já foi o jovem de alguém. E a sensação que eu tenho é que a gente esqueceu que a gente já foi o jovem amado de alguém. Então, quando eu vejo alguém muito ressentido com a juventude, quando eu vejo alguém que olha para a juventude, inclusive, e diz: por que eu não tive essa coragem? Quando eu vejo alguém que olha para a juventude sempre com raiva ou com desprezo, eu sempre olho para essa pessoa e penso:
será que essa pessoa não foi o jovem amado de alguém? Será que ela não se lembra disso? Então, fica aqui nessas boas-vindas um convite para você lembrar quem foi que te amou na sua juventude, quem foi que estendeu a mão para você, uma pessoa da família, um professor, uma professora, uma amizade, um tio, uma tia, né? Alguém, um amigo, pode ter estendido a mão para você e ter feito muita diferença na sua vida e na sua juventude, mas principalmente fica o convite de assumir um compromisso social em colocar a próxima e as próximas gerações num lugar melhor do que aquele que entregaram para a gente, que já foi muito melhorado do que aquele lugar que essa geração anterior recebeu também. Então, eu deixo esse convite, a gente vai fazer um percurso de fazer o Globo Repórter das gerações, a gente entender o que é esse tal desse conflito das gerações, como é que a gente vive as gerações no trabalho, mas eu queria muito que você aceitasse esse convite de se lembrar quem foi que te amou, quem foi que confiou em você na juventude e fazer esse exame de consciência de como é que você pode se comprometer com a juventude do futuro que um dia você foi no passado. Eu te vejo na trilha, nas aulas, nas conversas, deixa no fórum as suas angústias, as suas reclamações, desabafa aqui que a gente resolve tudo. Um beijo, até lá.